Olá, estudante, tudo bem? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo à nossa videoaula. Meu nome é Tércio Cavalcante, sou professor da disciplina de Lógica e Pensamento Computacional do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEPAC. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Na unidade 1, nós vamos aprender a reconhecer os princípios de lógica de programação algorítmica. O principal princípio da programação algorítmica é a lógica. Por meio da lógica, você vai aprender a desenvolver a habilidade muito importante na programação algorítmica, que é definir as ideias de forma organizada. Mas o que é lógica de programação algorítmica? A própria imagem já nos diz muita coisa. De um lado, um pensamento com ideias desorganizadas, e do outro lado, um pensamento com ideias organizadas. Então, o que é a lógica de programação? É a capacidade de organizar ideias de forma lógica para solucionar problemas. Essa habilidade é essencial e ela permite a criação de algoritmos que serão executados pelos computadores. Ou seja, você precisa se acostumar a ser um solucionador de problemas. Essa é a maior característica de quem deseja ser um programador de sucesso. Perguntar é mais importante do que responder. Observem esse fluxo, pensa nisso. Perguntar, depois pensar, depois ter uma ideia e depois agir para responder aquela pergunta que está lá no início do fluxo. E por que perguntar é mais importante do que responder? Fazer perguntas vai desafiar suposições em sua mente e vai permitir que você investigue um problema ou desafio de diferentes ângulos, de várias perspectivas. Essa é uma característica muito importante de um programador. Através da exploração de perguntas, você vai poder encontrar soluções criativas e inovadoras. O que é uma solução criativa e inovadora? É você pensar fora da caixa. Isso é muito importante. Por que os princípios de lógica de programação algorítmica são importantes? Por quê? Os princípios são importantes porque eles são fundamentais. Eles vão fornecer uma base sólida para o desenvolvimento de sistemas, para a solução de problemas. Quais são os princípios básicos que você deve dominar? Você deve dominar todos os princípios básicos do desenvolvimento de sistemas e da lógica de programação. Eu vou citar aqui alguns princípios, como sequência lógica, algoritmo, fases do algoritmo, formas de representação de algoritmo, desenvolvimento estruturado, pseudocódigo, representação e armazenamento de dados e variáveis, constantes e tipos de dados. Esses são alguns exemplos. Esses princípios irão me ajudar de que maneira, em que sentido? Esses princípios irão ajudá-los a resolver qualquer problema e desenvolver soluções para vários ambientes e em diversas linguagens de programação. Volto a repetir, você precisa se acostumar a resolver problemas. Não é bicho de sete cabeças. O que impede as pessoas de aprenderem programação? O que pode impedir você de ser um programador? Uma das principais razões pelas quais as pessoas têm essa dificuldade em aprender programação é a falta de compreensão de que a programação é um processo de resolução de problemas. Muitas pessoas pensam que a programação é apenas sobre escrever códigos. Isso é muito importante, mas você saber resolver um problema
é mais importante. Na verdade, tudo é sobre resolver os problemas, usando a lógica e a sintaxe de cada linguagem de programação específica. Vamos aprender a programar. Nós vamos agora assistir um vídeo dos ícones da tecnologia falando a respeito da importância de aprender a programar. Antes disso, eu gostaria de lembrar vocês, para vocês se ligarem no tesouro. Como é que vai funcionar? Isso é um jogo, uma caça ao tesouro. Então, em todas as videoaulas, nas 4 unidades, vai aparecer um baú com um código ou fragmento de um código. Então, vocês precisam anotar esse código e vai ajudar vocês na resolução das questões da videoaula. E na aula de hoje, esses baús ou esses códigos vão aparecer agora no vídeo Aprendendo a Programar. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. To be able to actually come up with an idea and then see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Então, viram o vídeo? O que falta no mercado hoje são programadores ou pessoas que querem ser programadores
que ainda não tem as habilidades necessárias. E você, nesse curso, vai desenvolver essa habilidade. Então é hora da prática. Nós vamos ver um algoritmo em duas representações. Uma representação, uma descrição narrativa e outra representação no pseudocódigo. E eu vou explicar cada passo para que vocês possam entender e ver como é fácil, que não é um bicho de 7 cabeças. Então, enquanto ele escreve aqui o código, eu vou explicar. Nesse primeiro bloco de cima é a descrição narrativa de calcular a área de um quadrado. Então, ele no início pede que exiba bem-vindo à calculadora da área de um quadrado. Em seguida, peça ao usuário para inserir o comprimento da base. Depois, armazene o comprimento da base em uma variável. Peça para o usuário inserir a altura. Em seguida, armazene a altura em uma variável. Depois, calcule a área do quadrado, que é base vezes altura. Armazene o resultado desse cálculo em uma variável e depois exiba o resultado. Este bloco é a representação por meio de uma descrição narrativa. E no bloco de baixo, quando começa ali por programa, no escopo programa, o que é escopo? É o que está no intervalo das chaves do programa. Depois nós temos uma função que tem um outro escopo, que é o que está dentro das chaves. Na função nós declaramos 3 variáveis do tipo inteiro: base, altura e área. Depois, por meio do comando escreva, ele vai exibir na tela: bem-vindo à calculadora da área de um quadrado. /n significa que ele pula 2 linhas e escreve na tela do computador: digite o comprimento da base. Você digita, através do comando leia, ele armazena o valor que você digitou na variável base. Depois, ele escreve: digite o valor da altura. Você digita e, através do comando leia, ele grava o valor que você digitou na variável altura. Depois, ele escreve /n, o que significa? Ele não vai escrever /n, ele vai pular uma linha. Depois, ele calcula a área do quadrado, multiplicando base vezes altura e colocando dentro da variável área. Depois, ele escreve: a área do quadrado é o conteúdo da variável área. Depois, ele pula uma linha e encerra o fluxograma ou o pseudocódigo. Embaixo, você pode ver que ele já fez um teste. Ele colocou como entrada de base o número 5, depois digitou o valor da altura número 5 e a área do quadrado foi calculada, tamanho 25. E o programa foi finalizado. Então, nós vamos agora para uma parte muito importante, que são as dicas e boas práticas. Planeje antes. Antes de começar a escrever os seus códigos, faça um planejamento cuidadoso. Isso é muito importante. Compreenda as necessidades. Compreenda o problema que você quer resolver. Quebre esse problema em pequenas partes, em partes menores. Vai facilitar a resolução desse problema. Essa é uma prática que vai ajudar você a resolver o problema. Use comentários. Inclua comentários nos seus códigos. Ao construir suas estruturas, adicione comentários para explicar a lógica que está por trás da programação. Isso vai tornar o seu código mais legível, mais claro e vai ser mais fácil de manter. É isso, estudante. Espero que você tenha gostado de nossa videoaula. Bons estudos, boas atividades e até lá!